Olá, estamos de volta aqui na aula 4, parte 6. Esse bloco vai ser um pouquinho mais reduzido. Nós separamos esse tópico aqui, atos do escrivão ou chefe da secretaria. Lembrando que eles têm função gratificada, né? Você que passa aí no concurso de técnico, se você virar aí o chefe da secretaria, pode ganhar até mais que juiz, né? Você sabe que no Rio de Janeiro, no TJ, Joãozinho já deve estar assim, né, Joãozinho? Comprou uma casa de frente para o mar, tá com o carro reportado, Joãozinho lá em Santa Catarina, técnico já está assim. Você sabe, Joãozinho, que aqui no Rio de Janeiro tem técnico judiciário que ganha muito mais do que juiz, né? Porque ele entrou no concurso de técnico e ganhou uma função gratificada, triplicou o salário. Eu conheço vários, posso citar aqui um exemplo, Nelson, meu amigo, é técnico judiciário e ganha 10 vezes mais do que juiz, beleza? Então, vocês aí que estão estudando para concurso de nível médio, fiquem sabendo, se vocês virarem chefe da secretaria, pode receber mais do que juiz. Atos do escrivão ou chefe da secretaria. Na prática, chamamos de RE também, né? Responsável pelo expediente. Solta na tela rapidinho aí, Latino. Dentre os auxiliares da justiça, os auxiliares estão lá no artigo 138, tá? Não botei aí, mas se você quiser ver. Os auxiliares da justiça merecem especial destaque esse camarada aí, o escrivão. Ele é também chamado de chefe da secretaria, alguns chamam de RE também. Trata-se do responsável pelo expediente do cartório que atua como serventia do juízo. A ele, ao escrivão, ajudado, lógico, por seus auxiliares, chamados de escreventes, incumbe, em primeiro lugar, receber a petição dos processos, promover a sua autuação, mencionando o juízo perante o qual o processo tramitará, a natureza da causa, seu número de registro, os nomes das partes, a data do seu início, procedendo do mesmo modo em relação aos demais volumes, os autos que venham a ser formados. Isso está tudo lá no artigo 206. Então, volta aqui, Latino. O que o escrivão vai fazer? Em regra, artigo 206, ele vai autuar o processo. Vai botar a data, a hora, vai informar o juiz, vai informar se os documentos estão todos certinhos ali. E o escrivão, ele é auxiliado por quem? Pelos escreventes, tá bom? Bem simples aí, não tem muito mistério. Bem a do escrivão, aparece aí na sua tela, a incumbência de numerar e rubricar todas as folhas dos autos. É óbvio se o processo for físico, né? Sendo lícito a todos aqueles que de algum ato processual participarem, rubricar as folhas correspondentes. Está lá no artigo 207, parágrafo único. E é também do escrivão a incumbência de inserir nos autos os termos de juntada, vista, conclusão e os autos semelhantes. Volta aqui comigo. O advogado, ele não precisa numerar todas as folhas. Ele não precisa rubricar todas as folhas. Essa obrigatoriedade é do escrivão. O advogado, o defensor público, o promotor, o procurador, eles só vão rubricar todas as folhas se eles quiserem. Quer ver? Solta na tela aí, Latino. Eu vou abrir aqui o CPC, o artigo 207, até porque é muito legal isso para o advogado, né? Ele, o advogado, ele não precisa rubricar todas as folhas. Olha o que diz aí o artigo 207 do CPC. Olha que legal. O escrivão ou chefe da secretaria vai numerar e rubricar todas as folhas. Ele, o escrivão, tem que numerar e rubricar todas. Lógico, se o processo é físico, né, pessoal? Olha o parágrafo único aí, que lindo. Bota um coração no parágrafo único. A parte, o procurador, o membro do MP, o defensor, os auxiliares da justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos autos que intervierem. Então, ao advogado, não é obrigatório, né, numerar e rubricar todas as folhas. Ah, mas eu tenho trabalho com advogado que vai rubricar. Mas aí ele é consuetudinário, ele é muito antigo. Os advogados modernos não sabem nem fazer uma petição com uma caneta. A gente só digita tudo. Beleza? Então, grifa o 207, cuidado com o parágrafo único, ao membro do MP, da defensoria e os advogados, é facultativo. Tem uma questão interessante no parágrafo único, isso aqui, ó. Auxiliares da justiça. Cuidado, hein? Por exemplo, o oficial de justiça precisa rubricar todas as folhas? Não. O depositário precisa rubricar todas as folhas? Não. O perito precisa rubricar todas as folhas? Não. Eles são o quê? Auxiliares da justiça. Quem tem que numerar e rubricar todas as folhas é o escrivão ou chefe da secretaria. Beleza? Tranquilo? Se você não sabe quem são os auxiliares, eles estão no artigo 139. Nós temos auxiliares aqui na sala presencial, conferindo, o 139? Não, o 139 diz os poderes de Deus, né? Nós temos uns auxiliares aqui hoje, presentes. Você está aqui no Rio de Janeiro, quiser participar. Os auxiliares, eles vão estar no... Olha como dá um branco no cara às vezes.
Auxiliares, latino, depois eu vou achar. Nesse momento me deu um branco aqui, mas como eu estou com o CPC aberto, posso botar o Ctrl F. Auxiliares da Justiça. Está em qual artigo aí? 149. Falei 139, errei só aí 10 artigos, né? Artigo 149. Solta na tela aí, latino, já porque a gente cometeu essa gafe, né? Como é que às vezes dá um branco mesmo? Isso é natural. Está aparecendo aí na tua tela, é o artigo 149, que trata dos auxiliares da justiça. São eles aí, ó, o conciliador, o tradutor, o depositário, o perito, o administrador, o intérprete, né, o partidor, o contabilista. Todos esses caras aí são auxiliares da justiça. Entre esses auxiliares da justiça, o único que precisa rubricar todas as folhas é o escrivão, né? Porque o escrivão também é o auxiliar da justiça. Professor, volta comigo, latino. O advogado é um auxiliar da justiça? Lógico que não, tá maluco? A Constituição Federal, latino, dá um zoom aqui, latino, chega perto. A Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. É muito mais. Tá bom? O advogado não é um auxiliar, não. Ele é um indispensável à administração da justiça. Ele não entra aqui no 149. Tá bom? Beleza? Solta na tela aí, latino. Por favor. Solta aí, ó. Nada contra os auxiliares, né? Mas como nós temos proteção constitucional, temos que se privilegiar disso, temos que utilizar, né? Já que nós temos lá essa proteção constitucional, o advogado está no artigo 133 da Constituição, ele é indispensável, a gente tem que se valer dessa prerrogativa. E solta na tela aí, latino. O segundo parágrafo desse slide aparece aí dizendo que todos os atos e os termos do processo devem ser assinados pelos que nele tenham intervindo. Quanto estes não puderem ou não quiserem assinar, caberá ao escrivão ou chefe da secretaria. Aí é o seguinte, a sentada de conciliação, aí todo mundo tem que assinar, tá bom? Não todas as folhas do processo, só os atos e os termos, né? Se eu faço uma petição, latino, volta aqui, latino, rapidinho. Se eu faço uma petição requerendo a juntada de um documento, eu tenho que assinar. Não preciso assinar todas as folhas do processo, mas o advogado tem que assinar aquelas petições intercorrentes. Solta na tela, latino, nesses termos processuais, olha que interessante, tem pouco advogado que sabe isso. Se você é advogado, está assistindo isso aí, dá um print aí nesse slide. Não se admitem espaços em branco. Está aí a regra do jogo. Salvo os que forem inutilizados, assim como aquelas pequenas entrelinhas, emendas ou rasuras. Tá bom? Então a regra do jogo é a seguinte, não pode ficar dando espaço em branco no processo. Deixa eu até tirar aqui do PowerPoint e abrir aqui o artigo 211 do CPC. Artigo 211, ó. Olha aí, ó. Grifa o artigo 211. Volta aí, latino, comigo, rapidinho. Olha aí o que diz o artigo 211. Não se admitem nos atos e termos processuais espaços em branco, salvo os que forem inutilizados, assim como entrelinhas, emendas, rasuras, exceto quando expressamente ressalvados. Então não posso ficar botando lá juiz, aí pula 20 linhas. Inclusive, se você está estudando para a OAB, vai fazer a prova da OAB, pula 10 linhas lá para tu ver o que acontece. Perde ponto na prova, parceiro. Tem que botar meritíssimo juízo, pular no máximo 2 linhas e já qualificar a parte, tá bom? Na segunda fase da OAB, pula 10 linhas para tu ver se tu vira advogado. Solta na tela, latino, PowerPoint aí. Tá tudo bem, latino? Cadê o cara do Sul? Tratando-se de ato processual a ser documentado em autos eletrônicos e que tenha sido praticado na presença do juiz, como se dá, por exemplo, numa audiência de instrução e julgamento, será ele, o ato, produzido e armazenado de modo digital, em arquivo eletrônico, o qual será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão, bem como pelos advogados das partes. Caso em que eventuais contradições, transcrições, devem ser suscitadas oralmente no próprio ato, sob pena de preclusão, a perda da possibilidade de impugnar tais contradições, devendo o juiz decidir de plano. Esses atos que são praticados diante do juiz devem ser documentados por meio idôneo. Volta aqui, latino, rapidinho. Se você é advogado, está numa audiência, seja de conciliação, mediação, instrução, o chefe da secretaria emite a ata. Você tem que ler, parceiro. Se tiver alguma contradição ali que o cara escreveu, é naquele momento em que você deve impugnar. Se você não impugnar naquele momento, você vai ter a preclusão consumativa, que você pratica o ato e não pode emendar. Você já estudou preclusão, né? Preclusão temporal, preclusão consumativa, preclusão lógica e preclusão adjudicato. Essa seria uma preclusão o quê? Consumativa. Você pratica o ato, mas não pode
emendar. Preclusão temporal é quando você perde o prazo. Lógica é que não admite comportamentos o quê? Contraditórios. E preclusão adjudicato é preclusão de quem? Do juiz. Solta na tela, Latino. Vamos abrir esse artigo. Eu acho ele importantíssimo. Tem advogado que não sabe isso, hein? É o artigo 209. Olha aí, ó. Olha o parágrafo 2º aí, como é importante para você que é advogado. Para concurso também, porque isso está dentro da estatística. É o segundo assunto mais cobrado em prova. Olha só, na hipótese do parágrafo 1º, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato. Sob pena de quê? Preclusão. Que preclusão é essa? Preclusão consumativa, devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Tá bom? Volta aí, Latino. Se você está numa audiência, veio aquela sentada ou um termo, você tem que ler antes de assinar, tá bom? E se tiver alguma contradição, é naquele momento que você pode arguir. E você pode fazer oralmente, beleza? Solta na tela, Latino. Temos mais um slide aí sobre esse assunto. É o último slide aí sobre os atos do escrivão. Para esse bloco aí não ficar muito cansativo para você. Vimos isso até no bloco anterior, mas eu preferi encerrar esse bloco com isso mais uma vez, porque isso é igual o simulado do Detran. Então, incumbe ao escrivão ou chefe da secretaria a prática de atos meramente ordinatórios, como a juntada obrigatória ou a vista obrigatória, os quais independem de despacho e ficam submetidos ao controle do juiz. É o que se tem lá no parágrafo 4º, 203. Volta aí, Latino. Olha só, esse tópico aqui do escrivão ou chefe da secretaria, ele não diz tudo. Nós vamos encontrar outros artigos dentro do Código de Processo Civil que vão falar de atos do escrivão ou chefe da secretaria. Quer ver um negócio? Solta na tela aí, Latino. Eu vou abrir aqui o CPC, já que a gente está com tempo nesse bloco, e eu quero realmente que os alunos gabaritem processo civil. Olha aqui o que eu vou te mostrar agora. Olha o 153 do Código. Olha aí o escrivão aí, ó. Tá vendo? Então é importante você, olha aqui, ó. É importante você pegar o 150 e diante, tá? Eu vou dar um exemplo nesse bloco do 153. É importante pegar o 150 ao 153, cara. Então volta aqui, Latino. Se eu estou falando de escrivão, é também importante ler o artigo 150 ao 153. Perceba que aquele rol que nós estávamos estudando agora não é o quê? Exaustivo. Eu tenho outros artigos no Código de Processo Civil que tratam do escrivão. E, cara, eu não gosto desse artigo. Particularmente assim, eu não gosto nem de ler esse artigo, me dá ânsia de vômito de ler. O artigo 153 é um artigo assim que se eu pudesse fazer um projeto de lei, se eu pudesse opinar para tirar ele daí, eu tirava. O artigo 153 do CPC, muito cobrado em prova de tribunais, TJ, diz que o escrivão tem que cumprir aquela ordem preferencial cronológica. Tá aí, ó. O escrivão, chefe da secretaria, vai atender preferencialmente a ordem cronológica do recebimento de petições. Qual é a regra do jogo agora? Se o processo entrou primeiro, julga primeiro. No CPC agora você tem uma ordem cronológica lá de petições. Só que olha que doideira que criou o artigo 153. Eu não gosto desse aqui, do parágrafo 4º. Pode ficar comigo aqui, Latino. O parágrafo 4º do artigo 153 diz que a parte que se considera preterida na ordem cronológica pode reclamar os próprios autos. Parceiro, advogado é um bicho que gosta de reclamar. E olha que eu sei bem disso, que o que tem de advogado aí estudando processo civil, teve um aí que reclamou que o material era grande. Você acredita nisso? Comenta aí embaixo. O que você acha? O material tá grande, tá pequeno, tá bom, tá ruim? Fiquem à vontade, comentem aí abaixo desses vídeos, ó, ou nos campos que vocês podem comentar. O parágrafo 4º, qual é a sua opinião sobre o parágrafo 4º? Diz que o advogado pode reclamar nos próprios autos. Não é naquela caixinha de ouvidoria que fica lá no corredor do tribunal e você preenche e ninguém lê, não. Aquelas caixinhas, joga fora, sabe? Isso é reclamar nos próprios autos. E olha, o prazo de 2 dias para o camarada achar o processo. Cara, eu não gostei disso. Os servidores do TJ devem estar puto com isso. E tem um parágrafo que é pior ainda. Olha o parágrafo 5º. Constatada a preterição, o juiz vai determinar de imediato a instauração do processo disciplinar. Loucura, meu irmão. Loucura. Abrir um processo disciplinar contra um chefe porque não encontrou o processo em 2 dias.
Isso é meio loucura, tá bom? Para finalizar esse bloco, só que quis fazer esse alerta. Cuidado que tem outros artigos no Código de Processo Civil que não estão naquele tópico ali dos pronunciamentos judiciais, como, por exemplo, o artigo 150 ou 153, que é muito cobrado em prova, principalmente para você que vai fazer a prova de nível superior do TJ, hein? Se você vai fazer de analista ou oficial de justiça, é muito importante comparar o 153 com o 154, que fala lá a competência do oficial de justiça e a competência lá do escrivão, tá bom? Nesse bloco nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, né, na aula 4, parte 7, Latino, nós vamos estudar do tempo dos atos processuais, os prazos e tudo mais. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.